Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Então, hoje a gente tem uma abertura sobre casal. Estou fechando uma semana, a última, junto com São João e São Pedro. Eu vou terminar essa semana falando, como a gente falou, já da vida dois, relacionamentos, vida sexual, enfim um pouquinho de cada coisa que junta dois seres a andarem na mesma trilha. E assim a gente segue. Continuo usando o oráculo dos saberes sistêmicos ligados às relações emocionais afetivas. E hoje eu tirei mais uma cartinha que fala desfrute por inteiro a parceria. A vida está te convidando a abrir mão do controle para te ensinar sobre o fluxo da entrega e da confiança. Respire e olhe à sua volta. Há mais sinais positivos do que ameaças, mais conexão e afinidades do que rivalidades. Então, por que ainda resistir? A resposta está em seu coração. Sintonize-se. É possível construir pontes acessíveis que te aproximam de quem você gosta. Esteja por inteiro disponível para viver cada instante da parceria. Afinal, relacionar-se envolve muito mais do que carinho e bons momentos. Requer presença, abertura, escuta, tolerância e compromisso para lidar com os ciclos da relação e os desafios da convivência. Observe como está a sua postura e sensibilidade para o outro. Há fluidez entre o que você oferece e consegue receber da outra parte? O que pode melhorar a sintonia e o envolvimento entre vocês? Achei que combina com a história do casal de hoje, gente. Combina. Afinal de contas, quando eles falam aqui que relacionamento é uma arte, já se falava antigamente, relacionamento é uma arte, não é simplesmente, é só o amor e boa, né? Tem várias etapas, a relação vai caminhando. Imagina quando ela chega no 28º, 29º ano, é onde a gente quase está, não é? Na verdade, a gente está no 28º, eu cometi um erro, 29º é 2026 e 30 anos 2027. Muita arte, gente. E aí, vamos lá. Se você tem curtido o 365 e essa pessoa que vos fala, dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com quem mais possa se valer dele. Mais do que isso, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade e para poder falar de tarô, olhar tarô, enfim, no seu tempo, do seu jeito. Mais do que isso, se você ainda quiser ainda ficar mais pertinho, fazer mais pergunta, faz pergunta aqui também, fazendo favor, né? Põe um comentário, diz alguma coisa, né? Me incentiva ou me desincentiva, sei lá, dá um jeito de fazer parte também aqui dos comentários. Eu super gosto, super preciso, porque é uma forma de eu dialogar com vocês. Mais do que isso, se você quiser dialogar mais tete a tete nessa temporada de 365, dentro desse projeto, falando de tarô e junto com uma galera super entusiasmada para falar de tarô também. Vai lá para o 365 Aberturas, isso, mas lá do WhatsApp. O link está aqui embaixo ou em cima no meu canal. Não esquece, não, corre lá, vai rapidinho. E a gente fica mais pertinho, mais tete a tete. E mais do que isso, eu vou abrir uma nova temporada, possivelmente em julho, não é? Para agosto. Tô treinando aqui uma nova temporada de aberturas sorteadas. E aí você vai ter a sua sorteada para você. Vou ler para você. Olha que legal, ainda fica aqui. Maravilha? Então tá. Então vamos seguir para a abertura de hoje, porque na abertura de hoje, aqui no 365, aberturas de tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a gente está na abertura 176. E eu tô quase tendo um treco. Por que que eu tô quase tendo um treco? Porque esta semana eu vou chegar na metade do projeto. E isso para mim é quase assim, uhul, né? Tô aqui felicíssima, bombando de alegria, que quando eu chegar no 181, eu cheguei na metade. Olha isso! Vamos falar de casal com 7 cartas, assim, poucas cartas e muita conversa?
Então, assim, nossa vida a dois precisa ser olhada, talvez haja algo a observar, precisamos bater um papo, quero propor uma conversa, jogada rápida para refletir, seja só para você ou a dois. Essa abertura traz um truque final com soma das cartas anteriores, que pode trazer controvérsias quanto ao valor dado aos arcanos da corte ou realeza. Bora jogar? Bom, eu quero, acima de tudo, eu quero esclarecer que eu estou copiando o que o autor acha que é, então, essa jogada. Então, é uma cópia. Inclusive, a ideia da soma, né? Peraí, a receitinha de bolo para dar valores para as figuras da corte é do autor. É uma possibilidade. Não existe ninguém de verdade que tenha dado uma regra sobre isso. Há quem use, por exemplo, pajem 11, cavaleiro 12, rainha 13, rei 14. Há quem também coloque pajem 1, né, cavaleiro 2, rainha 3, rei 4. E aqui a autora deu o valor do rei 1, rainha 2, cavaleiro 3, pajem, valete ou princesa 4, tá? Eu vou seguir o autor, só para a gente ter uma observação, porque a partir do momento que você escolheu o mapa, que é a abertura, você escolheu o método que você vai usar, que é o tipo de baralho que você vai usar. Inclusive, ela também coloca isso, eu vou estar usando a mesma ideia dos arcanos de serem os 4 ases, as figuras da corte e os arcanos maiores. Só que dessa vez, nessa pegadinha aqui, vai estar tudo meio que junto e misturado, mas eu não gosto. Então, eu vou usar o que ela propôs como cartas, mas eu vou continuar no meu método europeu, que eu super gosto. Tá? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Pode fazer método americano, ela também propõe. Fique à vontade. Vou usar o Marselha, não vou usar Rider. Não vou usar Rider, mas tudo bem também. Você pode usar Rider, tá tudo certo, tá? Então, aqui a gente tem na carta 1, os meus sentimentos são, né? Isso. Eu acho que eu passei voando ou não? Não passei voando? Não, tá certo. Meus sentimentos estão e são, carta 1. Carta 2, seus sentimentos estão e são. Carta 3, meus desejos são. Carta 4, seus desejos são. Carta 5, meus arrependimentos são. Carta 6, meus arrependimentos são. Carta 7, nosso futuro é. Lembra, por favor, que nos arrependimentos é aquela história assim, ai, me arrependo, mas tô entregando, mas já foi, né? Então, eu quero falar de alguma coisa não muito boa, mas assim, vou falar pela última vez. Vamos deixar isso enterrado? Já deu? É bem importante também lembrar disso. Bora seguir para a mesa. Bora jogar? Então, bora jogar, precisa de mesa. Sem mesa não tem jogo, bora seguir. Chegamos. Então, como eu disse para vocês, ó, aqui estão os arcanos menores da corte com os ases, e aqui estão os arcanos maiores inteiros, os 22. Vou estar trabalhando Marselha, e aí a gente vai abrir juntos aqui, beleza? Então, bora seguir. Então, a gente segue por aqui, baralhinho embaralhado, e aí a gente pega o print da tela, que eu espero que você tenha printado a tela, copiado no seu diário de bordo, e aí a gente vai fazer as continhas juntos, tá? Então, assim, eu olhando a minha relação, que é a que eu tenho, carta 1. Os meus sentimentos são, né? Os teus sentimentos são. Meus desejos são. Teus desejos são. Meus arrependimentos. Então, vamos lá, deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para cima, né? Do que eu me arrependo, onde eu preciso dar uma conversada comigo ou contigo, meus arrependimentos, teus arrependimentos. E aí, o nosso futuro é, primeiro, se eu tenho que calcular, eu vou ter que abrir as cartas para saber que bicho deu, para eu descobrir quem é essa sétima carta, certo? Então, de toda forma, aqui, se eu fizer pelo método europeu, eu posso até fazer dois cálculos. Eu posso fazer o cálculo com as figuras da corte, né? Os ases é um mesmo, então nada de novo.
E os maiores é que podem me dar uma certa toada. Então, vamos abrir primeiro os maiores e aí eu complemento, né? Ou não? Não, a gente já complementa, faz uma soma geral. Tá bom, ok, pensei nisso agora. Então, vamos lá. Meus sentimentos, seus sentimentos são. Meus desejos são, seus desejos são. Meus arrependimentos são, seus arrependimentos são. Vamos somar? E eu preciso descobrir alguém aqui, né? Olha lá. Só para vocês verem como não é tão simples, está escrito dessa forma e eu estou raciocinando com vocês e não tem mais nenhuma dica a respeito. Então vamos lá. Então eu tenho um 15, meus sentimentos estão ou são do tipo mais apaixonados ou passionais, né? Ou muito envolvidos. Também são sentimentos muito fortes, tanto de paixão quanto de raiva. Não é? Aqui a gente tem 15 e o cavaleiro de paus, que é sempre muito determinante, muito determinado, muito de vender seu peixe, muito corajoso e ousado? Tá bom, então a gente tem o valor 3 com 15, 15 com 3, 18. Só para vocês irem somando aí no caderninho. E os sentimentos, né, da minha outra parte, né, do meu parceiro, é um sentimento solar, sentimento do meu consorte é solar, é do tipo casamento, é do tipo tamo junto, é do tipo parceria, com o as de ouros, principalmente na vida material ou nas coisas reais, prático, pragmático, não é? Do dia a dia. Meus desejos são extremamente românticos, extremamente sonhadores, desejos emocionais, afetivos, e de todas as princesas da Disney e da Pixar juntas, junto com a estrela, né? Então, os meus desejos são muito, assim, talvez muito aquém ou além, ou muito românticos ou romanceados e muito afetivos, né? Os meus desejos são bem de afeto, enquanto que os desejos deles são um pouco de ousadia, um pouco de tô nem aí, ou desejo de escapismo, desejo de ficar na vida solta, desejo de continuar sendo solto e muito na sua própria mentalidade, mantendo o que pensa, do jeito que pensa. Há um lugar também muito forte do pensamento no Rei de Espadas. Meus arrependimentos. Meus arrependimentos estão muito ligados à força, ou de toda a força que eu tenha feito para vir até aqui, para chegar até aqui na relação, ou de todos os esforços feitos para chegar até aqui na relação. Então, meus arrependimentos têm muito a ver com os cabos de guerra e mesmo as gangorras ao longo da relação. E os arrependimentos estão muito mais ligados ao valete, talvez muito mais ligados a um tempo lá atrás, à criança do casal pode ser o filho, né? Àquilo que é um momento muito anterior da relação. Então, esses são os arrependimentos, né? Os arrependimentos da outra parte são ligados às perdas, às dificuldades financeiras, ao quanto em outro momento não se teve de verdade a fartura, a prosperidade e a presença, né? O arrependimento com relação às coisas bem da matéria e das perdas, das faltas e do que não se teve. Fernanda, como é que a gente vai fazer essa continha? Bora lá tentar fazer a conta juntos? Vou abrir uma página em branco aqui e vamos tentar pôr um colorido bem legal. Então, veja, ali em cima, de acordo com o autor, eu tenho 3 mais o 15. Posso pôr tudo no celular, aí mais 19, mais 1, né? Primeira linha. E isso já dá 20, 35, 38 na primeira linha. Segunda linha, eu tenho 1 duais, mais 17, mais 0, mais. Lembrando que os reis é que são o 1 também, outro umzinho. Então, 17, 18, 19 no segundo andar. Terceiro andar, eu vou ter o pajem, que é 4, mais 11,
mais, estou usando Marselha, né, gente? Mais 12, mais rainha, que é 2. Então, eu vou ter 11, 23, 24, 25, 29. E aí eu somo tudo, gente, para saber qual é o nosso futuro juntos, né? Isso sempre dá um certo trabalhinho. 9, 18, 26. 2, 3, 6, 7, 8. 86, somei tudo. Agora a gente vai para uma redução. 86 é 8 mais 6, que é igual a 14. Olha lá, fiz a continha, confere aí comigo. Deixa eu trazer aqui pertinho, né? Fiz as contas como eu entendi na literatura que é para fazer, tá? É claro que se você usar o método americano, a gente pode até fazer. Só para você ver que aí muda um pouco essa soma. E aí posso até pegar um rider aqui só para a gente fazer uma outra pegada, certo? Para mim, então, o que saiu no final? A temperança. Qual o nosso futuro? Nosso futuro é do tempero, do tocar adiante, da mediação, da manutenção, do seguir juntos, né? É sempre muito mais a busca pelo equilíbrio, pelo tempero, pela bonança, pelo sossego, tipicamente da temperança. Tá bom para vocês? Então vamos fazer com Rider só para vocês verem como pode ser mudado a história. Por quê? Porque aí mistura tudo, né? Na verdade, mistura quase tudo. Por que quase tudo? Porque a gente não vai misturar as numeradas. Segundo a autora, é sem numeradas. Vamos dar uma olhadinha para isso um pouquinho. Então, mais ou menos como se eu estivesse fazendo um tirateima, né? Então, estou fazendo de novo uma abertura, só agora eu vou mudar um pouquinho. Está aqui os maiores, está aqui os ases e está aqui as cartas da corte. Eu vou misturar todo mundo e a gente já joga para fazer um cálculo diferente. Pronto, cartas misturadas, um bloco só. A gente vai fazer a mesma disposição, só que apenas 7 cartas. Então, eu posso até abrir o lecão aqui, ó, e a gente vai fazer o quê? Meus sentimentos são, estão, os seus sentimentos, ou da outra parte, são ou estão. Os meus desejos são ou estão, os seus desejos são ou estão. Meus arrependimentos são ou estão, seus arrependimentos são ou estão. O nosso futuro é a soma do que eu tiver aqui. Então, eu não vou abrir mais nenhuma carta? Não, método americano, todo mundo misturado, tá feito, né? E aí a gente vai fazer um outro cálculo. Ah, como assim um outro cálculo? Uai, vamos ter que fazer um outro cálculo também. Então, vamos olhar para isso. Espera aí. Já peguei caneta e papel aqui. Então, olha, meus sentimentos estão ou são da Lua. Lembrando que o tarô não gosta que a gente faça a mesma abertura, mesmas perguntas, uma em cima da outra. Isso sempre me faz lembrar que a Lua é uma que denuncia que eu já estou confundindo, ou já pode estar um pouco confuso, não é? Mas os meus sentimentos estão ou são um pouco confusos ou nebulosos. Os sentimentos dele no As de Espadas. Diretos, objetivos, sinceros, claros, ditos, né? Então, assim, a gente tem uma comunicação direta dos sentimentos. Os meus desejos são Cavaleiro de Paus. Até que, se você lembrar da aberturinha anterior, assim, os meus desejos estão ligados a novidades, a novos caminhos, a uma certa movimentação, tá ligado ao vender melhor a vida, né? Seguir melhor a vida. Os desejos da outra parte são justamente de emoção, de sentimento, de carinho, uma coisa quase infantil, e eu aqui na adolescência. Aqui embaixo, meus arrependimentos, talvez de tudo aquilo que já vivemos, né? Me arrependo sobre é, verdade, nada mais que a verdade, ou tudo, talvez me arrependo, né, da própria união ou do casamento, me arrependo das alegrias já vividas, das coisas boas, me arrependo de que algumas coisas na alegria, me arrependo que a gente não consiga ser hoje. Talvez sim.
E os arrependimentos dele é de não ter conseguido fazer as transmutações, né? De ter ficado preso também ao passado e de não conseguir transmutar algumas coisas que ficaram lá atrás, não modificar o quadro das coisas, não ter se modificado também, né? Então tá. O meu arrependimento de ter falado tudo muito claro, de ter sido sempre muito clara ou aberta, pode ser. De qualquer forma, eu sempre fico com o pezinho atrás na segunda abertura. Eu quero fazê-la apenas para mostrar que abriu assim, então a conta é mais simples, né? Eu pego aqui, ó, o 18 da Lua no primeiro andar, mais o Ás. E eu vou ter 19. Eu vou ter o Cavaleiro, que é 3, mais o Pajem, que é 4, e eu vou ter um 7 no segundo andar. E aqui eu tenho um 19 mais um 13, certo? Então a gente tem 20, 32, certo? Se não tiver, perdão. 9, 7, 8, 9, 18. Então a gente tem 18, 3, 4, 58. E a gente vai fazer a redução. 5 mais 8 é igual a 13. Então, agora, o futuro que a gente tem é o próprio arcano da morte, que eu posso até pegar de outro baralho só para exemplificar com clareza, né? O arcano da morte convidando a gente a ter um futuro que se transforme, que seja mais transcendental, né? Visto de outra forma, transformar, transcender, né, ir por uma outra paragem. Estou pegando esse baralho que é super interessante, os desenhos desse baralho, e ele traz uma morte feminina com véu, né? Tem várias culturas onde o anjo da morte é ela, não é ele. Não é? Tem várias questões bem interessantes, mas se chama transmutar. Então, o futuro da gente aqui agora fecha com o arcano da morte. Lembrando que o arcano da morte é exatamente um antes do 14 que saiu antes, né? Que é a temperança, 13, 14. Então, assim, eu acho que tem coisas para a gente abandonar, para a gente seguir mais adiante, para a gente atingir aquele lugar de temperança. É assim que eu vou levar para mim como conversa. Certo, gente boa? Então a gente acabou por aqui hoje. E aí a gente tem o quê? Que a gente sai daqui, não é? Vamos sair daqui, jogada feita, tá bonitinho, gostei, estamos terminando as juninas, eu aqui de prontidão para uma festa. E aí a gente tem uma jogada amanhã, que é da nossa relação, vamos discutir um pouquinho mais de relacionamento. Não me abandona, fica aí comigo aqui no 365 Aberturas de Tarô, porque agora por hora é um beijo, um queijo e um tarotê para vocês. Valeu!